Oi, pessoal, boa noite. Estamos dando início à 10ª aula do nosso curso Temas e Planejamento Tributário. Hoje nós temos a honra de receber o professor Daniel Serra Lima. Ele é advogado e contador e fez mestrado e doutorado pela USP. Hoje é sócio do Maneira e vai tratar do tema envolvendo ágio e empresa veículo e as discussões no CARF. Então, agradeço a presença de todos que estão nos assistindo ao vivo e especialmente agradecer o professor Daniel pelo aceite e por ter disponibilizado o dia de hoje para estar aqui conosco. Muito obrigado. Gente, boa noite. Legal ter tanta gente assim interessada em falar sobre um tema tão árido e chato como a amortização do ágio. Paulo, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Você que sempre tem tentado enriquecer aí o dia a dia da FRJ. Isso aqui, gente, eu acho que fica mais legal se na forma de um bate-papo, tá? Então, vocês tendo dúvida, querendo fazer alguma pergunta, interrompe, por favor, e a gente vai dando prosseguimento que fica menos pesado, tá? O tema não é fácil, eu adianto logo, porque para entender planejamento tributário envolvendo empresa veículo, primeiro a gente tem que entender o que é ágil. E isso não é tão intuitivo assim, especialmente com as novas mudanças da legislação. Então, eu vou ler aqui primeiro uma parte introdutória falando da interação entre direito e contabilidade, depois o regime legal do ágil, e aí a gente passa, então, para os casos práticos que o CARF vem julgando. Tá bom? Se passar muito da hora, a gente tenta dar uma acelerada, mas a princípio acho que dá para cumprir o cronograma. Bom, a primeira parte, então, que eu acho que é mais importante, a gente entender quais são as diferenças entre o direito e a contabilidade, por que eu não posso interpretar ágil e interpretar planejamento tributário de acordo com premissas contábeis. A contabilidade ela tem uma interseção muito grande com o direito tributário e também com o direito societário. E essa interseção ela é bastante intuitiva. Por que ela é intuitiva? Porque se a contabilidade tem por objetivo mensurar eventos econômicos, ou seja, as mutações patrimoniais, e o direito tributário busca onerar essas mutações patrimoniais ou esses eventos econômicos sob a forma de tributos, o direito tributário naturalmente vai se valer da contabilidade para quantificar quanto cada contribuinte tem que pagar. Então, a legislação do imposto de renda hoje, ela basicamente vai em cima da contabilidade e realiza ajustes. Tá? O problema é quando você começa a querer interpretar norma tributária de acordo com premissa contábil. E por que isso não faz sentido? Porque a ciência do direito ela tem uma ideia muito própria, que é trazer segurança e estabilidade das relações entre as pessoas. Então, a gente cria uma regra no direito para dar uniformidade de tratamento. A contabilidade não tem nada a ver com isso. Ela busca apenas, tão somente, auxiliar o gestor e o investidor na tomada de decisões. Então, enquanto o direito se prende a formas jurídicas, a capacidade contributiva e a legalidade, a contabilidade acha que isso é uma bobagem, vai buscar a essência econômica das operações. Então, para a contabilidade, segurança não é tão necessária assim. E, especialmente para a nova contabilidade, que vem sendo adotada no Brasil desde 2008, que superou o conservadorismo, que era algo que aproximava muito a contabilidade do direito tributário, pela prudência, que é um conservadorismo muito mais light. Então, a ideia da contabilidade é ser preditiva em relação ao futuro econômico daquela empresa. O que isso quer dizer? Ora, eu quero que o investidor, olhando o balanço, possa entender se a empresa vai dar lucro daqui a 5 ou 10 anos. E o direito tributário, ele não tem nada a ver com isso. Ele quer saber se essa empresa deu lucro ano passado, preveniu o imposto de renda relativo àquele ano. Então, a gente chega numa dissonância muito grande entre o direito e a contabilidade. No Brasil, isso ficou muito evidente, especialmente com as últimas reformas da lei das SA. Tá? Então, até 76, a contabilidade brasileira ela adotava basicamente regras da Receita Federal. E as regras da Receita Federal buscavam o quê? Buscavam segurança e estabilidade. Então, a taxa de depreciação, por exemplo, era fixa. Essas regras de depreciação eram muito limitadas em relação ao reconhecimento de ativos e passivos. Por quê? Porque elas buscavam principalmente
trazer segurança para o lançamento de tributos. E essas normas também eram influenciadas pelos credores, ou seja, pelas instituições financeiras, dos bancos, que os bancos queriam se valer da contabilidade para saber qual era a capacidade de pagamento daquela empresa. Em 76 veio a atual lei das SA, em que se tentou separar normas fiscais e normas contábeis. Ou seja, o que se tentou fazer em 76 foi justamente o que foi feito em 2007. Dizer que a contabilidade visa um fim diferente do direito, principalmente do direito tributário. Mas isso não deu certo. O mercado de capitais brasileiro não era tão consolidado e a nossa contabilidade continuou fortemente influenciada pelas regras fiscais. Isso levou até a um empobrecimento da própria profissão contábil. O contador passou a ser visto mais como um apurador de tributos do que alguém que realmente auxilia a gerência e a diretoria das grandes empresas na tomada de decisões. E aí, então, em 2007, já num contexto de um mundo muito mais globalizado, veio a Lei 11.638, que novamente alterou a lei do SA e agora para conseguir fazer uma convergência da contabilidade brasileira ao padrão internacional, que adotava premissas totalmente diferentes da legislação tributária brasileira e também da legislação societária. Alguém falou uma coisa? Bom, e é claro que essas normas contábeis, essas novas normas contábeis, elas geraram reflexos na apuração de tributos, especialmente o imposto de renda e o PIS e COFINS. Por quê? Porque esses tributos incidem sobre o lucro, que é apurado de acordo com a contabilidade, e também sobre a receita, que é apurada de acordo com a contabilidade. Se você muda a base de apuração, os ajustes previstos pela legislação se tornam insuficientes. Então, tem que fazer uma nova rodada de ajustes para entender o que da nova contabilidade vai valer para o direito tributário, para a apuração do imposto de renda, e o que não vai valer. A ideia do legislador foi, então, primeiro, neutralizar tudo, com o chamado RTT, Regime Tributário de Transição, que não conseguiu neutralizar tudo, porque a interseção entre a contabilidade e o direito tributário no Brasil ela é muito forte. Alguns países adotam o sistema de two-book systems, ou seja, tem uma contabilidade tributária e uma societária. O Brasil não adota, ele adota regime de ajustes pelo livro de apuração do lucro real, por exemplo. E aí, então, veio em 2014 a Lei 12.973, que trouxe o regramento que a gente tem hoje, inclusive para o ágio. Tá certo, gente? Alguém falou uma coisa? Não. Bom. E como é que é o atual regime do ágio? Então, a gente vai passar primeiro por aquele regime que era vigente lá até 2014, depois para o regime que é atualmente vigente. Eles foram substancialmente alterados, tá? Primeiro, Bom, primeiro alguns conceitos preliminares, tá? Para a gente começar a trabalhar melhor aqui a questão do ágio. Eu acho que é importante a gente entender o conceito de ativo, de investimento e do MEP. O que é ativo? O ativo é um bem controlado pela entidade que possa gerar benefícios econômicos futuros. Então, para ser ativo, isso tem que poder gerar fluxo de caixa nos períodos seguintes. E, além disso, o custo de aquisição desse ativo tem que ser mensurado com confiabilidade. Eu não posso ter um ativo que eu não consigo saber quanto vale. Eu não posso reconhecer isso como um ativo. Já investimento é uma aplicação de capital que vai também gerar dividendos ou uma valorização que permita uma renegociação no mercado. Então, o investimento vai ser uma aplicação de recursos com caráter de permanência, ou seja, que ele possa me gerar, em longo prazo, um retorno. É diferente, então, de um ativo especulativo como financeiro. Tá? O investimento tem uma vocação de longo prazo. E isso vai ser especialmente relevante para a questão do ágio. E, por fim, o MEP é uma forma de avaliar investimentos em outras empresas. Então, vamos lá, eu compro investimento numa empresa, mas eu não compro para revender a ação no mês seguinte na Bolsa de Valores. Eu compro porque eu quero ser sócio daquela empresa. Então, essa ação que eu adquiri, esse ativo, se classifica como um investimento e não como um ativo financeiro. Por quê? Porque ele tem vocação de longo prazo.
E como é que eu vou avaliar esse investimento que eu adquiri? Aí depende. Se eu tenho uma influência significativa na gestão dessa empresa, eu vou avaliar pelo MEP, que é o método da equivalência patrimonial. Se eu não tenho influência significativa, eu vou avaliar, então, pelo custo histórico, ou seja, por quanto eu paguei. E como é que eu faço essa avaliação pelo MEP? Eu vou calcular todo mês o valor da minha participação societária de acordo com o balanço que aquela empresa levantou. Então, se a empresa teve lucro, eu tenho um acréscimo no MEP. Se ela teve prejuízo, eu tenho um decréscimo no MEP. Então, se eu tenho 50% de uma empresa que vale 100 milhões de reais, pelo MEP, independentemente de quanto eu paguei, o meu investimento vale 50 milhões de reais. Tá certo? Daniel, Bom, mas Paulo, investimento e ativo, eu não entendi se é a mesma coisa ou se o investimento é um tipo de ativo. o investimento é um tipo de ativo. O investimento é um Ah, ativo com beleza. vocação de permanência. Então, vou pensar aqui numa coisa bem simples. O Paulo comprou um terreno, tá? Esse terreno vai ser um ativo, vai ser um investimento ou um ativo de circulante? Depende da intenção do Paulo. A intenção é comprar para vender logo? Não, é investimento. Não, quero segurar por 10 anos. Vai virar investimento. O Paulo comprou ações da Petrobras. Vai ser um ativo circulante ou financeiro, como se queira, ou vai ser um investimento? Depende. Você quer essa ação para quê, Paulo? Não, eu quero receber dividendos, eu tenho a menor intenção de me desfazer. É investimento. Não, comprei para revender no mesmo dia, sou day trader. Vai ser, então, ativos meramente circulantes. Tá bom? Pegou? Bom, Peguei, show. então o que é o ágil, o que era o ágil na vigência da legislação anterior, ou seja, aquela que existia até 2014 e aquela que o CARF julga em todos os acordos dele. Ainda não temos muitos acordos da nova legislação. O CARF era a diferença entre o preço de compra e o valor contábil do investimento, ou seja, o valor do MEP. Então, a partir do momento em que eu adquiro uma empresa que tem como valor de livro, valor contábil, 100 milhões de reais e eu pago 120, eu tenho uma equação muito simples. 120 menos 100 vai dar 20. Esse sobrepreço era o que se chama de ágio na legislação brasileira. Tá bom? Mas isso não é o que a contabilidade chama de ágio. Então, esse sobrepreço chamado de ágio pela legislação brasileira, ele poderia, segundo uma norma tributária, tá? Não segundo a norma contábil, ele poderia ser classificado de três maneiras. Valor de mercado, ou seja, dentro dessa empresa aqui que eu acabei de adquirir, tinha um prédio que estava contabilizado por 50, mas ele vale 200, porque o terreno valorizou. Valor de rentabilidade com base em previsão dos resultados futuros. O que é? É uma expectativa de geração de lucros futuros, e esse é o único ágio para a contabilidade. O primeiro era chamado de mais-valia dos ativos, e é até hoje. E o terceiro seria outras razões econômicas, ou seja, fundos de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. Esse terceiro fundamento para o ágio nunca existiu na contabilidade. Isso não faz o menor sentido para a contabilidade. E qual era o tratamento que a legislação tributária dava ao ágio? Bom, o ágio decorrente de subvalorização de bens do ativo, ele vai ser agregado ao ativo e depreciado. O ágio classificado como fundo de comércio intangível ou outras razões econômicas, isso não tem nenhum efeito tributário, você joga fora. Tá? Esse ágio aqui é desprezado. E o ágio classificado como expectativa de rentabilidade futura, esse sim passou a ter um tratamento tributário muito interessante em 97, que a gente vai ver mais para frente. Mas e a contabilidade, como é que ela via isso? A contabilidade só reconhecia o ágio como eu só conseguia desdobrar esse sobrepreço em mais-valia dos ativos, ou seja, desvalorização de ativos registrados da empresa, e ágio por rentabilidade futura. E qual que é a ideia do ágio por rentabilidade futura, por expectativa de rentabilidade futura? É quando você, vendo lá que aquela empresa tem um certo valor de livro, aí você olha, você pensa e fala, olha, na minha mão,
esse negócio vale mais. Na minha gestão, eu consigo gerar sinergia. Eu consigo valer que ele gere mais lucros do que atualmente se espera pelos ativos que a empresa tem contabilizados. Então, o ágio nada mais é do que uma expectativa de geração anormal de lucros futuros. Tem aquele boteco lá que não vale nada, por exemplo, o Pavão Azul em Copacabana, mas por algum motivo aquela porcaria vive cheia. E ninguém sabe porque ele vive cheio. É porque o garçom é simpático, é porque o cara faz piada na hora que você viu o chopp, é porque todo mundo se acostumou com o bar, mas você não consegue ver porque que aquele bar especificamente fica mais cheio do que o Belmonte Copacabana, que é 2 quadras depois. Então, mas aquele bar ele tem uma clientela muito fiel. E essa coisa que você não consegue explicar é o ágio, ou seja, isso aqui gera um lucro que é extraordinário para os ativos que ele tem. Beleza? Então, você consegue ver o ágio de maneira muito própria naquelas questões, durante a época das privatizações. Você tinha a Telerge, que era uma empresa que só gerava prejuízo. Você vai leiloar a Telerge aqui no Brasil. O cara olha e fala, olha, isso aqui na minha mão vai dar muito dinheiro, porque eu não tenho nenhum dos problemas que uma empresa pública tem. A empresa pública ela sofre com muita corrupção, ela é ineficiente, ela é lenta. No mercado privado, essa empresa aqui vai voar. E a Telerge começou a dar lucro, depois parou de dar lucro. Mas foi uma empresa saudável por muito tempo. A Telefônica é um exemplo melhor, que é lá de São Paulo, ela dá bastante lucro até hoje. Muito mais que dava quando ela era a antiga Telesp. Tá? Então, essa é a ideia do ágio. E como é que a contabilidade trata o ágio? Bom, a contabilidade trata o ágio genuíno, o ágio por expectativa de rentabilidade futura, de algumas formas ao redor do mundo. Ele pode ser mantido indefinidamente no balanço, você não dá nenhum efeito contábil a ele. Você pode ter reduzido contra lucros acumulados, você pode amortizar, ou seja, baixar ele gradualmente ao longo do tempo, ou fazer o que se faz hoje, que é o teste de recuperabilidade ou de impairment. Então, você vai reapurando esse ágio periodicamente para saber se ele ainda deve ser mantido no balanço. Tá? Mas isso não interessa para a gente, porque essa é uma questão meramente contábil. E esse é o grande problema dos julgamentos de ágio de empresas e veículos, que foi que vocês pediram para a gente tratar aqui hoje. Como é que o direito tributário resolveu tratar o ágio? Primeiro, a gente viu que a classificação do ágio para o direito tributário era completamente diferente daquilo que a contabilidade dava. E o tratamento dele também. Primeiro, o Decreto-Lei Bulhões-Pedreira, de 1598, entendia que o ágio era neutro para fins fiscais, ou seja, o ágio ele vai ser amortizado, ele vai ser baixado como despesa contábil, mas ele vai ser adicionado para a apuração do imposto de renda. O que isso quer dizer? O ágio não gera despesa para o imposto sobre a renda. Então, aquele valor que você pagou a maior não vai reduzir o imposto de renda que você tem a pagar. Lá na frente, quando você vender esse ativo, ele vai integrar o custo de aquisição e você vai, então, reduzir eventual ganho de capital. E aí veio a Lei 9532 de 97, que deu um presente para todos os advogados. O que essa lei passou a permitir? Ela passou a permitir que o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, ele reduzisse o imposto de renda devido nos 5 anos seguintes. Então, tudo aquilo que uma empresa que participou do leilão de privatização pagou, que foi superior ao valor contábil do investimento, reduziu o imposto de renda por ela devida. Então, a Telemar valia 20 no balanço, a empresa pagou 120. Esse 120 reduz o imposto de renda devido. Isso, é claro, aumenta muito a propensão do investidor externo a pagar mais para investir numa empresa brasileira. E por que aumenta essa propensão? Porque você pensar que tudo aquilo que você pagar acima do valor contábil da empresa, que deveria ser o valor real dela, vai ser devolvido sob a forma de redução do imposto de renda, quer dizer que, no fim das contas, você não vai ter que arcar com esse sobrepreço que você pagou. Quem vai pagar vai ser o Estado brasileiro. Então, a gente tem aqui um benefício fiscal que serviu e muito para
aumentar o ganho do governo, o ganho imediato do governo na venda dos leilões da privatização. E aí a gente chega, então, a uma primeira dúvida. Bom, se era essa a ideia, o que é esse ágio, então, essa amortização fiscal do ágio? Ela é um benefício fiscal? É uma norma anti-elisiva? Ou ela é uma norma que busca atrair investimentos externos? Essa é uma pergunta que até hoje não tem uma resposta segura. Tá? Alguns acordos do CARF, eu vou trazer aqui para vocês, eles dizem claramente que a amortização fiscal do ágio é um benefício fiscal. Se é um benefício fiscal, ele atrai a interpretação do artigo 111 do CTN, ou seja, uma interpretação restritiva. Então, eu consigo limitar, pela via interpretativa, o âmbito de aplicação da amortização fiscal do ágio. Se eu tenho dúvida, eu interpreto na dúvida da maneira mais restritiva possível, porque é o que está no artigo 111 do CTN. Isso com todas as críticas que se faz à validade desse artigo 111 do CTN. A exposição de motivos da MP, que foi convertida na Lei 9532, ela traz uma ideia bastante distinta. Ela fala que, olha, como você já conseguia aproveitar esse sobrepreço na alienação posterior do investimento como parte do custo de aquisição, eu estou criando aqui, então, essa nova feição para o ágio para coibir planejamentos tributários agressivos. O que é algo, no mínimo, curioso, porque o ágio ele virou, certamente, o grande case de planejamentos tributários agressivos que a Receita Federal já autuou, que ela criou um grupo só para isso, que o CARF já julgou e que está chegando agora no Judiciário. As maiores autuações do Brasil são decorrentes do ágio das privatizações. A meu ver, considerando todo o contexto existente da época e dessa MP que foi feita no âmbito do Plano Nacional de Desestatização, o ágio é realmente uma norma que buscava atrair investimentos externos e fez isso com bastante êxito. Tá? O problema foi que a Receita Federal depois ficou insatisfeita com a redução de carga tributária que isso gerava e passou, então, a bolar teses, algumas boas, outras nem tanto, para reduzir os benefícios fiscais gerados pela amortização fiscal do ágio. E esse era o panorama, gente, até então, 97. Ou seja, que requisito se exigia para a amortização fiscal do ágio? Pouquíssima coisa. Tá? Eu tinha que adquirir participação societária com ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura. Se fosse mais-valia dos ativos, eu ia depreciar ao longo do prazo de depreciação lá daquele ativo. Se fosse outras razões econômicas, eu não tenho nenhum efeito fiscal. Mas, sendo por expectativa de rentabilidade futura, eu amortizo em 5 anos. Então, eu recupero todo esse ágio como redução do imposto de vida nos 5 anos seguintes. Isso vai virar uma despesa dedutível. Essa despesa reduz em 34% o meu imposto de renda. O que a legislação exigia? Bom, além de você pagar, além de você comprar a participação societária com ágio, que você absorva o patrimônio líquido da investida. Então, a empresa que comprou a outra com ágio, ela tem que depois incorporar essa empresa, ou uma incorporação reversa. Além disso, você tem que arquivar um demonstrativo da apuração do ágio. Mas não se dizia nem que demonstrativo era esse, e não tinha nenhuma regra sobre isso. E era assim que essa questão era tratada pela legislação tributária. Depois o CARF ele veio criando outros requisitos não previstos em lei. Tá? O primeiro é o efetivo pagamento. O que isso quer dizer? O CARF e a Receita Federal começaram a ficar desconfortáveis com ágios gerados em operações em que não havia pagamento pelo investimento. Era mera troca de ações. Então, uma empresa trocava ação com outra, gerava um ágio enorme e isso reduzia o imposto de renda durante 5 anos. A gente vai ver que isso permite um planejamento bastante questionável e que, se não é simulação, é muito próximo de uma simulação. Outro ponto que o CARF passou a exigir foi que esse ágio tivesse respaldo em um laudo técnico feito por terceiros e contemporâneo à operação. Isso também não estava previsto em lei, mas era uma forma de
de evitar que contribuintes criassem ágios que não estavam efetivamente suportáveis por uma expectativa legítima de geração de lucros. E, por fim, também não estava previsto em lei que as partes adquirente e adquirida fossem independentes. O que o CARF queria evitar aqui? O famoso ágio interno. A gente vai ver tudo isso mais para frente, tá? Mas isso aqui não tinha previsão legal. Tinha previsão legal naqueles requisitos que eu mostrei no slide anterior. E assim a coisa foi seguindo e ficou em vigor até 2014. Só que antes de 2014, em 2008, a gente já viu aqui, teve uma mudança brutal na contabilidade. E a contabilidade trouxe um conceito de ágio absolutamente distinto daquele que já existia para fins tributários. Como é que veio a ser essa nova apuração do ágio? Eu não confronto mais preço de compra com valor de livro. Eu vou ter que ajustar o valor de livro ao chamado valor justo. Então, se a empresa vale 100 no livro e eu comprei por 150, eu tenho que, antes de apurar o ágio, verificar qual o valor justo dos ativos dela. Se eu verificar, então, que esses ativos valem, na verdade, 140, o meu ágio não é mais 50, o meu ágio agora é de 10. O que isso trouxe, na verdade? O goodwill virou algo meramente residual. Tá? Ou seja, Daniel, fala, querido. antes de ter essa alteração que você acabou de mencionar, as empresas que eram adquiridas não tinham obrigação de reavaliar os ativos na contabilidade, porque contabilmente, historicamente, é sempre menor do que o valor justo, né? Desculpa, pode repetir? Se antes dessa alteração que você acabou de mencionar, de 2008, se as empresas adquiridas, elas já não tinham que fazer uma reavaliação dos ativos, porque a contabilidade, por si, já tem um valor histórico menor do que o valor de mercado. Mas Então, elas mas a eram vendidas pelo contabilidade valor como de um mercado. todo usava o custo histórico como base de valor e não valor justo. Em 2008, a contabilidade passou a usar o valor justo. Essa Ah, foi a grande sim. questão. Então, o que isso gera, por exemplo? Esse aqui está um exemplo numérico bem simples, tá? Que a empresa tinha ativos tangíveis contabilizados e intangíveis não contabilizados. Os ativos tangíveis tinham um valor contábil de 100 e valiam 150. Os intangíveis não estavam contabilizados, valiam 30. Então, o valor contábil da empresa era 100, seu valor de mercado, o valor justo, era 180. Como é que ficava o ágio pré-2014 aqui? Preço de compra menos valor contábil, está resolvido. E depois de 2014? Preço de compra menos o valor justo. Então, você tem que atribuir os ativos antes de apurar o ágio. Certo? E Então, isso, o então, benefício fiscal ficou menor, né? ficou muito Benefício menor. fiscal, entre aspas. Ficou muito menor. Essa é a questão, ele ficou muito menor. Tá? Mas isso para a contabilidade. E para o direito? Para o direito, a Receita Federal tentou emplacar que isso teria reflexo imediato. Não foi aceito. Até que em 2013 veio a MP 627, em que ela passou a adotar o ágio de acordo com a contabilidade, ou seja, preço menos valor justo. Tá bom? Mas, como isso foi positivado, não tem nenhum problema. A legalidade está aí para isso mesmo. A gente vai adequar o direito à realidade. Bom, e o que essa lei trouxe além disso? Ela passou a vedar expressamente aquelas situações em que a Receita Federal já autuava os contribuintes sobre a acusação de simulação. Primeiro, pagamento mediante troca de ações. Isso passou a ser vedado pela MP 627. Operações entre partes relacionadas ou ágio interno. Falta de laudo técnico feito por empresa independente. E falta de alocação da mais-valia antes de apurar o goodwill, ou ágio por rentabilidade futura. Então, essa lei veio e como é uma medida provisória que vem do executivo, isso até de esperar, tá? Ela veio justamente por trazer para o ágio tributário, ou para o ágio amortizável para fins tributários, aquilo que a Receita Federal já vinha defendendo nas autuações fiscais. Então, isso tem dois pontos. Primeiro, ruim, reduzido o benefício. Segundo, bom, mostra que antes dessa lei não tinha base legal para aquelas autuações. Isso foi convertido na Lei 12.973
e caiu só o item 1, ou seja, o pagamento mediante troca de ações foi mantido como aceito pela legislação tributária, tá bom? Mas o ágio teve uma base de mensuração muito reduzida, substancialmente reduzida, como o Paulo acabou de falar. Essa é a principal diferença material do novo ágio para o ágio antigo. E a diferença formal? Bom, eu tenho que fazer um laudo técnico, eu tenho que arquivar na Receita Federal ou em cartório no momento da aquisição. Tem um prazo lá previsto na lei, mas basicamente toda aquela discussão que a Receita Federal tinha sobre o laudo agora acabou, porque agora está positivado. Você tem que ter um laudo externo e tem que estar entregue para a Receita ou registrado em cartório. Você não pode, então, fazer o laudo depois que começa a ser fiscalizado. E foi expressamente proibida a apuração de ágio em operações realizadas entre partes relacionadas. E qual é o conceito de partes relacionadas? Também está na lei. Adquirente e alienante controlados pela mesma parte, relação de controle, o alienante for sócio, conselheiro administrador do adquirente, parente, e o inciso 4, que para mim, o inciso 5, que para mim é mais preocupante, é outras situações não descritas no inciso A4. O que pode ser isso? Qualquer coisa. Não sabemos ainda ao certo. Tá bom? Bom, seguindo aqui, gente, entrando aqui diretamente no tema da empresa veículo, tá? Como é que se dá esse tipo de operação pensando aqui numa aquisição externa? Eu tenho um comprador no exterior, ele quer investir no Brasil e tem uma empresa-alvo. Esse investidor ele queria participar, por exemplo, do leilão da privatização. Mas ele não podia aportar dinheiro direto no Brasil, porque, primeiro, todo mundo ia saber qual era o lance dele naquele leilão. E havia uma competição ferrenha. Para comprar a Vale, por exemplo, eles imaginam quanto tinha de interesse. Então, o que ele faz? Ele bota aqui uma holding, uma empresa vazia, que é controlada, uma subsidiária integral dele. Essa subsidiária integral ela vai receber capital, então, para participar do leilão, ou não sendo leilão, sendo uma aquisição privada, para fazer a compra da empresa que ela tem interesse. O comprador, então, ele vai aportar capital nessa empresa veículo. Essa empresa veículo vai adquirir a empresa alvo com sobrepreço. Então, o ágio vai estar contabilizado aqui dentro da empresa veículo, tá? Só que isso não deflagra, não autoriza a mutação fiscal do ágio. Como é que ela vai ser autorizada? Quando houver a confusão entre o adquirente e o adquirido, certo? A gente viu lá que o ágio ele só passa a ser amortizado, ou seja, o gatilho que autoriza a mutação fiscal do ágio é a confusão patrimonial entre os dois. Então, a empresa-alvo, ela incorpora a empresa veículo, ou uma incorporação reversa também pode, tá? A empresa veículo ser incorporada pela empresa-alvo, ocorre então a confusão patrimonial e o ágio passa a ser amortizado, ou seja, eu transfiro o ágio para a empresa-alvo. Certo? Alguém vê algum problema nessa operação frente à legislação do ágio? Eu não captei. A empresa veículo, ela foi reincorporada pela empresa alvo, foi isso? Sim. Você tem que ter Yeah. confusão entre adquirente e adquirido para poder amortizar o ágio. Sem a absorção do patrimônio, você não amortiza. Ele fica lá parado. Entendi. Eu Tá? particularmente, se o intuito sempre foi esse, se tem essas questões relacionadas ao mercado, para você não saber quanto que foi a sua proposta, essa empresa veículo ela foi necessária, então ela não era operacional. Depois que ela que ela adquiriu a empresa, faz sentido ter que ter essa volta da empresa-alvo voltar a ser a principal, a ser operacional e extinguir a empresa veículo. Então, eu não consegui ver um problema assim, a Qual que é o princípio. problema para a Receita Federal? Para a Receita Federal, essa operação ela tem um problema nessa perna aqui, ou seja, na constituição da empresa veículo. O que ela entende? Ora, se é o comprador que adquiriu a empresa-alvo, tem que ter a confusão patrimonial entre a empresa adquirida e o investidor lá fora, porque ele é a origem do recurso. Quando você bota dinheiro na empresa veículo, você está burlando a norma que autoriza a modificação fiscal do ágio. Por que eu entendo que isso está errado?
Primeiro, porque ágio lá fora não é amortizado. O ágio é uma norma brasileira. Tá? Se você quiser que ocorra confusão patrimonial entre a empresa brasileira e a empresa lá de fora, você vai acabar com a empresa brasileira e não vai ter nenhum benefício a ser amortizado com ágio. Ou seja, você só vai ter uma empresa no exterior e não mais a empresa aqui no Brasil. E você também não é crível que a empresa brasileira adquirida incorpore aquela que está no exterior. Não faz o menor sentido. O que a Receita Federal reclama é que o dinheiro não veio da empresa veículo e foi aportado aqui só para fazer a aquisição. E isso seria uma forma de simulação. Para mim, não faz o menor sentido. O que eles já são efetivamente querer era trazer investimento para o Brasil, e o investimento está aqui no Brasil. Tá? Se eu tive que fazer a aquisição por uma empresa veículo, para mim, não muda em absolutamente nada a essência da operação, que é, eu tenho aqui uma aquisição com sobrepreço, houve confusão patrimonial, e o ágio pode ser amortizado. Ah, mas a empresa veículo não tinha funcionário. Tudo bem, mas é assim mesmo. E eu posso ter também, Paulo, inúmeras questões regulatórias que me impedem de simplesmente acabar com a empresa-alvo. Por exemplo, se for uma geradora de energia elétrica, e muitas foram privatizadas, a ANEEL não permite isso. Ela quer que cada uma tenha seu CNPJ. Daniel, sendo comprador essa empresa do exterior, ele não conseguiria comprar diretamente a empresa-alvo. Ele necessariamente precisa da empresa veículo. Não, ele consegue comprar diretamente. Mas como é que eu vou fazer confusão patrimonial entre uma empresa brasileira e uma empresa do exterior? Porque sem absorção, eu não amortizo ágio. Então, eu criei a empresa veículo para fazer a aquisição e depois absorver. Então, por essa regra, só uma empresa brasileira poderia ser utilizado o ágio. Então... Só que a ideia do ágio não era trazer investimento do exterior. E aí, então, a gente chegou no impasse, tá? Primeiro, o CARF permitia o uso de empresa veículo, desde que você não criasse o ágio a partir da empresa veículo. Então, assim, olha, se você tivesse adquirido diretamente, teria o mesmo ágio? Teria. Então, a empresa veículo não mudou nada. Ela só deixou a estrutura societária mais, digamos assim, mais coerente. Não tem problema nenhum, vou aceitar. Depois, o CARF passou a entender que o uso de empresa veículo seria, então, uma espécie de simulação. Por quê? Porque a legislação tributária exigiria essa confusão patrimonial entre investidor e investida. Como não tem confusão patrimonial entre a origem do recurso ou a real investidora, como o CARF gostava de dizer, e a... Opa, perdão, era esse aqui antes, gente. E a empresa investida, esse ágio, então, estaria em desacordo com o que a Lei 9532 exigiria. Tá? Aqui tem um acordo que fala sobre isso, que era da Câmara Superior, e pós-Zelotes, a Câmara Superior passou a ficar muito restritiva em relação ao ágio. Se você veda o uso de empresa veículo, você, na prática, você acaba com o ágio, porque toda aquisição acaba tendo empresa veículo na prática. É uma maneira muito mais simples de você gerir a troca do investimento e transferência, que você acabar com que você unir duas empresas grandes e operacionais. A coisa fica muito complexa. Mas, depois desse rebuliço que a Operação Zelotes gerou, veio uma situação muito, muito interessante, que foi o fim do voto de qualidade. E aí a balança voltou a pender para o lado dos contribuintes. E o CARF passou a cancelar autuações fundadas na falta de confusão patrimonial entre real adquirente e investido. Então, hoje, o CARF aceita com empate. Tá? Então, tem empate, favorece o contribuinte, com base na regra da Lei 10.522, que foi criada pela Lei 13.988. Daniel, mas durante esse período, que foi depois da Zelotes até o voto de qualidade, tinha alguns casos que você citou que o CARF aceitava o uso de empresa-veículo quando gerava o mesmo ágio. Não foi antes isso? Da Zelotes. Pré-Zelotes. Antes da Zelotes. Então, depois... Mas, beleza. Como é que gera o mesmo ágio na aquisição da empresa-veículo? Em que situações isso vai continuar gerando o mesmo ágio ou não? E quando não gera? E quando vai gerar o ágio diferente? Vamos chegar lá. Vamos ver agora um caso de ágio diferente,
que é esquisito, segundo a Receita Federal, e é mesmo. Ó. Pensa nesse caso aqui. Esse é um planejamento muito vendido por todas as empresas de auditoria e muitos escritórios no Brasil também. Então, muitos dos problemas do planejamento tributário é culpa dos advogados, tá? A gente tem que saber disso. A advogado é muito criativo. Olha esse caso aqui, ó. Pensa só. Eu tenho com o Paulo uma sociedade. Essa sociedade tem uma holding, uma empresa operacional, certo? Não tem mais nada aqui, é só isso. Aí veio uma empresa e falou o seguinte: olha, eu tenho uma ideia para você pagar muito menos imposto de renda e ainda melhorar o valor dos seus ativos. Isso vai te permitir pegar empréstimo no banco de maneira muito mais barata. Você vai ter um patrimônio enorme. Você tem interesse? Quanto que custa? Só meus honorários. Peraí, então eu pago só seus honorários, melhoro minha taxa de financiamento e ainda reduzo o imposto de renda? Parece mágico. O cara vai dizer, mas é mágico. Olha o que eu inventei aqui. Vai fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma empresa veículo. Certo? Certo. Tá bom. E a empresa veículo é controlada por quem? Também pela holding. Tá bom. E o que essa empresa veículo vai fazer? Essa empresa veículo vai comprar a sua empresa operacional. Pô, então eu tinha 2 empresas e passei a ter 3, momentaneamente. Tá bom. Então a empresa veículo vai ser, mas eu vou ter que pagar para comprar minha própria empresa? Não, a gente troca ações. E na troca de ações a gente diz qual é o valor que a gente está comprando. Que é a faculdade que você tem quando troca ações. Só que geralmente você troca ações com uma empresa de outro grupo. Então, se a Shell está comprando a BG, o dono da BG vai receber ações da Shell. Mas a ação da Shell tem valor. Agora, se você já é o dono, criou uma empresa veículo que vai trocar ação, o dinheiro não saiu do lugar, né? Não teve troca de riquezas. Então, a partir do momento que eu faço a aquisição dessa empresa aqui, e eu dou em troca dessa empresa ações da empresa veículo, ou seja, eu dou para a holding a ação da veículo, que é controlada pela própria holding, eu reavalio o valor do patrimônio. E a diferença entre o valor antigo, o valor de livro, e o novo valor que eu mesmo defini na troca de ações, vira um ágio que passa a ser contabilizado. Tá? Esse aqui é o passo 2 que a gente estava falando. Aqui eu vou gerar um ganho de capital. Esse ganho de capital, ele não era tributável, só quando tivesse uma venda futura, porque tinha uma norma falando que ele ficava diferido, então nunca tributava ele. Eu gerava um ágio aqui na empresa veículo. Então, olha o que era, o que ficou, Paulo. Ó. Ó. Eu tenho uma empresa holding operacional, esses sócios todos só. Eu crio uma empresa veículo. A empresa veículo compra operacional, tá? Por troca de ações. O dinheiro não circulou, até porque nem tem para onde circular. Eu gero um ganho de capital não tributável e eu gero um ágio amortizável. E aí, depois disso, o que eu faço? A operacional incorpora a empresa veículo. E ela passa, então, a amortizar o ágio. Entendeu, Lorena? E os Para sócios mim, a simulação aí é muito clara, continuam né? os mesmos. O dinheiro não foi de lugar nenhum para lugar nenhum. Você não gera um ganho de capital tributável, você gera um benefício fiscal enorme aqui para a empresa. E todo mundo começou a fazer isso. E aí que o CARF falou assim, cara, isso eu não vou aceitar. É aí que o CARF começa a dizer, não tem pagamento efetivo. Mas não tem pagamento efetivo quando? Em qualquer ágio? Não. Nesse ágio aqui. E nesse ágio está certo. É difícil defender isso. E as partes são relacionadas. Mas por quê? Porque, na verdade, é tudo dentro do mesmo grupo. É por isso que eu ágio de si mesmo que se fala. Esse ágio de si mesmo é um ágio de papel. Ele não tem nenhuma substância. E é por isso que ele se aproxima muito de uma simulação. Tá? Eu não transferi, porque eu estou transferindo os direitos a pessoas diversas daquelas as quais estão declaradas. Tudo aqui está circulando dentro do mesmo grupo, e eu estou dizendo que está tendo aqui um ganho enorme, uma reavaliação e um pagamento que não está existindo. Então, também tem cláusula não verdadeira. Eu não tenho o menor problema em classificar isso como uma simulação. Tá bom? Ou uma simulação, que é uma mera reavaliação do ativo disfarçada de aquisição entre partes independentes.
Mas foi isso aqui que gerou todo o desconforto da Receita Federal com o ágil. Daniel, eu fiquei com uma dúvida. Claro. Como é que se recebe esse ágil? Porque nesse exemplo que você deu, eu achei assim, meio absurdo. Então, Exatamente quando que a assim. empresa recebe esse ágil, como é que isso não passou por uma fiscalização? Não, passa por fiscalização. Estou falando o quê? Da CVM, por exemplo? Ah, então é a CVM que autorizou no primeiro momento. Não. Isso aqui você altera isso no Estatuto Social. Ah, entendi. Só que você assina pela holding, pela veículo e pela operacional. Entendeu? Entendi. Claro, teve um auditor que falou, não, essa empresa aqui, na verdade, ela vale tanto. Então, tem uma participação de um contador fazendo isso também. Mas isso aqui você faz tudo internamente e registra depois na junta comercial. Essa federal, quando vai ver, ela toma um susto. De repente, você está pagando muito menos imposto de renda, o que houve? Ah, eu tenho um ágio. Vamos ver esse ágio. Ela fala, isso aqui eu não aceito. Isso aqui não está bom. Por quê? Beleza. Porque a empresa que existia no começo é exatamente o que existe no final. Tá? Mas isso era vendido pelas empresas de auditoria. Eles saíam com pasta debaixo do braço, batendo de empresa em empresa, falando que tinha uma ideia mirabolante para você pagar menos imposto de renda. E essa era a questão mesmo. E aí o CARF começou a bater muito nisso. Tá? Mas é claro, tinha alguns acordos que, pelo menos, conseguiam assim ver que existia uma diferença relevante entre um ágio interno quando tem um investidor externo e quando não tem investidor externo. Ou seja, eu posso ser um ágio formado dentro do grupo, mas que ele gera um pagamento realizado entre partes independentes. Então, esse é um ágio que é interno, mas não é um ágio de papel, não é um ágio de si mesmo. Esse é um ágio efetivo, relevante. A gente vai ver aqui, Lorena, um caso que você já deve ter trabalhado, que ele era aqui do escritório. Tá? Como é que Eu lembro ocorreu que eu esse peguei caso? um caso assim uma vez. Como é que era esse caso aqui? Eu tinha, então, uma empresa operacional com 2 sócios. E essa empresa, um sócio queria comprar a participação do outro. Como é que ele comprou? Simples. Ele constituiu uma empresa veículo e jogou dinheiro nessa empresa veículo. Tudo declarado. E depois ele comprou a participação que essa segunda empresa tinha na operacional a partir da empresa veículo. Então, sai a segunda pessoa jurídica e vai ficar aqui só com um sócio. Tá? Depois, eu tenho, então, confusão patrimonial para permitir a amortização fiscal do ágio. Esse parece um caso bastante tranquilo, porque, olha, eu tive pagamento para um terceiro e ninguém vai ser doido de pagar 100 milhões a mais de ágio, como foi esse caso, só para reduzir 34% disso em 5 anos. Quando eu assino um papel que não vale nada, como é o caso daquele ágio de si mesmo, realmente é muito tentador você fazer isso. Quando você paga 100 milhões de reais para um cara que era ser sócio e não será mais, isso para de fazer isso. Deixa de ser um planejamento tributário e vira um antiplanejamento tributário, porque gera prejuízo financeiro. Ou seja, você está pagando 100 para receber 34. E por que pagar 100 para receber 34? Que a alíquota do imposto de renda é 34%. E você deduz do imposto a pagar 34% das despesas. Assim como você tributa 34% do lucro. Então, não é todo o ágio que é devolvido via amortização fiscal. É só aquele resultante da incidência da alíquota sobre esses valores. Então, essa é uma operação aqui que não deveria gerar muitos problemas. Mas o CARF não viu dessa forma, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, ele entendeu que haveria um resgate de ações travestido de aquisição. O que é o resgate de ações? Resgate de ações é quando a empresa recolhe as ações que ela tinha e dá o dinheiro para o investidor e ele sai. Mas o resgate pressupõe que você vai fazer isso sem negociar preço. Quando você paga ágio negociando o preço, você efetivamente não está fazendo resgate nenhum. O resgate é pelo valor nominal das ações. Em outro caso, esse aqui é o caso no caso da Telemar, né? Entendeu-se que você não pode falar em uma ilegalidade. Por quê? Porque essa
que essa operação não gerou prejuízo às ações minoritários. Então, só poderia recusar uma operação como essa se os minoritários fossem prejudicados, o que não teria acontecido aqui. Isso não parece um bom argumento, tá? Não parece mesmo. Por outro lado, tem um acordo aqui que esse eu acho muito bom e que diz que, a partir do momento em que a legislação estimula a incorporação para a ocorrência da moção fiscal do ágio, o fato de você ter uma negociação entre partes dependentes, ainda que ao nível do investidor, já mostra que não há qualquer hipótese de simulação. E, por isso, o caráter indutor da norma, ou seja, atrair investimentos externos e gerar o pagamento sobre preço, deve, então, ser prestigiado. Turma, eram as considerações que eu queria fazer, mas eu estou aqui à disposição para vocês. Eita. Meio tá aparecendo aí. Ah, tá. Saiu, Ô, né? Daniel, mas o ágio, ele é para ser considerado um benefício fiscal de fato? Essa é uma excelente pergunta que eu não conheço a resposta segura. Mas do que você conhece de quem defende que sim e quem defende que não? Será que tem Cara, como eu me acho que dar tem bons uma... argumentos. Sim, ele realmente gera uma desoneração. Mas você está antecipando isso, porque isso já ia virar custo de aquisição para apurar ganho de capital no futuro. Né? Então, você está antecipando esse custo. Eu não vejo tanto problema nisso. Mas é claro que você antecipar a despesa é uma forma de benefício relevante. Por outro lado, eu acho que o caráter indutor deve sobressair sobre eventual interpretação restritiva com base no centro do CTN. Tá? Eu tenho muitas críticas a esse dispositivo. Então, o que eu diria? Sim, é um benefício, mas isso não gera aquilo que a Receita Federal almeja como consequência. Certo? Certo. Alguém tem mais alguma pergunta? Daniel, nesse último exemplo que você deu, aquela pessoa jurídica 2 já estava escrito que era uma pessoa jurídica. Qual o interesse dela em virar uma empresa veículo? Essa parte eu não peguei. Ela não virou empresa veículo. Eu tenho a pessoa jurídica 1 e a pessoa jurídica 2. Para comprar as ações da pessoa jurídica 2, a pessoa jurídica 1 constitui a empresa veículo. Por que ela faz isso? Para poder fazer a confusão patrimonial sem deixar de existir. Tá bom? Naquele caso específico, era uma hidrelétrica, a hidrelétrica não poderia deixar de existir. Mas sem fazer a confusão patrimonial, você não tem ágio amortizada. Então, você cria o veículo para ser comprado depois. Entendi. Vou voltar só com uma dúvida que talvez você tenha explicado na hora que minha luz caiu aqui. Mas em que hipóteses pode acontecer da empresa veículo gerar um ágio genuíno, ou seja, já geraria esse ágio de qualquer forma, e quando não geraria? Quando não tem troca de riquezas com outras pessoas. Então, naquele caso, por exemplo, eu tinha 2 sócios que estavam brigando e um comprou a parte do outro. Negociou o preço e pagou o ágio em dinheiro. Ninguém paga o ágio em dinheiro à toa. Você negociou. Naquele outro caso, eu tinha sócios que continuaram sócios. E o ágio não foi pago, tudo continuou dentro do mesmo grupo. Quando eu altero a composição societária, é uma prova de que aquilo ali não tem, que aquilo ali é uma operação legítima. Então, aqueles argumentos do físico não são absurdos. Tá? Mas eles isoladamente não te permitem concluir que o ágio está errado. Ele pode até indicar assim, olha, se você não muda a participação societária, não tem troca de dinheiro, ficar tudo do mesmo grupo, é no mínimo esquisito, vou investigar melhor. Mas eles pegam isoladamente qualquer um desses elementos para dizer que o ágio não serve. Então, foi com ações, não vou aceitar. Não, mas foi com ações entre a Vale e uma outra mineradora que era concorrente, e a CSN. Nesse caso, a troca de ações gera troca de riquezas. Certo? Foi dentro do mesmo grupo. Foi, mas eu tirei um dos sócios de uma participação relevante. Nesse caso, é ágio interno, mas não é um ágio de si mesmo. Certo? Você criou empresa veículo, então o real investidor não adquiriu. Tudo bem, mas ele botou dinheiro em uma outra empresa, então teve dinheiro novo circulando. Essa empresa veículo ela não gerou o ágio. Ela é um veículo de investimento, não um veículo para criar ágio de papel.
tá bom? Então, a percepção do fisco não estava errada, mas ele passou a não separar o joio do trigo. E aí veio a legislação para positivar alguns requisitos que o fisco trouxe. E isso, então, a meu ver, acho que a grande pergunta é essa, vale para quando? Acho que só para operações futuras, não para as passadas. Entendi. Entendeu mesmo? Eu sei que o tema é árido, cara, mas assim, acho complicado mesmo. Porque depende de muitos conceitos para você entender do que o fisco está reclamando. Então, tem que saber um pouquinho de contabilidade, direito societário, direito civil, direito tributário. Senão você patina, entendeu? Alguém tem mais alguma pergunta? Então, vamos finalizar. Muito obrigado, Daniel, pela aula de Tá bom, hoje. gente. Muito obrigado pela presença de vocês todos, tá? Muito legal ver a galera se interessando por um tema tão árido. Quero crer que não é só porque ele dá dinheiro, realmente acho interessante isso. E principalmente ao Paulo e a Lorena, que estão trabalhando no Guia-Tri há bastante tempo enfim, para tornar mais concreta o conhecimento na faculdade sobre o direito tributário. Obrigado, pessoal. Obrigado, Valeu, Daniel. Daniel. Boa noite. Obrigada.